Num silêncio que ecoa mais alto que qualquer grito, um dos maiores nomes da música brasileira se viu diante de uma das batalhas mais emocionantes de sua vida. Mas desta vez, não é no palco, nem diante de multidões. Aos 82 anos, Gilberto Gil, ícone imortal da cultura nacional, surge não como estrela, mas como pai. Fragilizado, atento, presente, o que parecia apenas mais uma entrevista de rotina, rapidamente se transformou em um desabafo raro, carregado de emoção, dor e esperança. No centro dessa história comovente está Preta Gil. A cantora de 50 anos enfrenta uma fase delicada, travando uma verdadeira guerra contra um inimigo invisível que invadiu sua rotina e colocou toda uma família em alerta. A internação recente, ocorrida após um voo emergencial em UTI aérea do Rio de Janeiro até São Paulo, marcou mais um capítulo tenso nessa jornada. Desde a cirurgia realizada no final de 2024, os boletins médicos passaram a ser acompanhados quase como comunicados de Estado, com fãs, artistas e toda a imprensa atentos a cada nova informação. Mas o que poucos sabiam, até agora, é que por trás das câmeras, dos stories e das declarações breves, existe uma teia de decisões delicadas, conversas confidenciais e possibilidades que envolvem até mesmo tratamentos internacionais em clínicas especializadas dos Estados Unidos. O nome de Preta Gil circula por laboratórios de Nova York e Los Angeles, e não é por turnê. A gravidade da situação tomou proporções ainda mais profundas do que o público imaginava. O que antes era esperança, agora se mistura com angústia. A cada postagem, uma nova onda de comoção. O que está por trás dos sorrisos discretos, das selfies maquiadas no leito, dos açaís compartilhados com amigos íntimos no hospital? Gominho, Malu Barbosa, Flora Gil, todos têm estado lado a lado, numa vigília não apenas física, mas emocional. Enquanto isso, o público, envolvido nessa narrativa quase cinematográfica, tenta decifrar os sinais. São mensagens com tom de despedida? Ou são declarações de força numa batalha ainda em curso? A resposta até aqui segue envolta por um manto de silêncio e expectativa. E foi nesse contexto de tensão, amor e medo que Gilberto Gil decidiu falar. Não como cantor, não como figura pública, mas como pai. E em cada palavra dele, a verdade transbordou com a força de quem vê uma filha se reerguendo entre cirurgias, exames e incertezas. O relato não traz respostas, não garante finais felizes, mas revela uma realidade pouco vista. O bastidor íntimo de uma família que, mesmo envolta em fama e sucesso, vive agora uma das fases mais desafiadoras de sua existência. E essa história está apenas começando. O que parecia apenas mais um processo de recuperação pós-cirúrgica, logo se revelou uma jornada longa, cheia de altos e baixos, marcada por um desafio físico e emocional que ultrapassou todos os limites. Preta Gil, internada desde o dia 6 de abril no Hospital Sírio-Libanês, se encontra em estado estável. Mas o termo estável não traduz o que está acontecendo dentro daquela UTI. O ambiente controlado, os cuidados constantes, os sorrisos postados nas redes sociais, tudo isso é parte de um esforço para manter a esperança viva. Por trás das fotos, existe um corpo ainda fragilizado, respondendo lentamente aos tratamentos e um time médico que, apesar de experiente, ainda lida com uma série de incertezas. E é nesse silêncio hospitalar que os próximos passos começaram a ser decididos. Em meio a reuniões discretas com especialistas, surgiu a possibilidade de um tratamento fora do Brasil. O que começou como uma simples análise laboratorial se transformou em um plano alternativo, que pode mudar o rumo de tudo. 2 laboratórios estrangeiros, um em Nova York e outro em Los Angeles, estão analisando os exames mais recentes da cantora. A expectativa?
avaliar se há uma abordagem mais avançada ou inovadora disponível no exterior, capaz de acelerar ou aprimorar a recuperação. Gilberto Gil, com toda a sua serenidade, confessou que a decisão final ainda depende desses resultados. Mas bastou essa informação sair da esfera familiar para que rumores tomassem conta das redes. Seria um sinal de que o estado dela é mais grave do que parece? Ou apenas uma busca por excelência médica, movida por cautela e cuidado? Até agora, ninguém bateu o martelo. Tudo permanece no ar, mas a movimentação nos bastidores indica que o cenário pode mudar a qualquer momento. A presença de amigos e familiares tem sido um alicerce importante, mas também fonte de especulação. Gominho, Malu Barbosa, Flora Gil. Nomes que aparecem frequentemente ao lado de Preta, tanto nos registros íntimos quanto nas publicações leves que tentam suavizar o clima. No entanto, há um contraste claro entre o que se mostra e o que se vive. Enquanto ela sorri maquiada para os stories nos bastidores, os preparativos para uma possível viagem internacional são tratados com absoluto sigilo. Conversas com advogados, orientações sobre vistos médicos e a logística de um deslocamento delicado vêm sendo organizadas com discrição. O cerco midiático se fecha e cada movimento, por menor que seja, gera uma onda de especulações. E dentro desse cenário, uma palavra paira com peso: urgência. O que poucos sabem é que essa fase delicada mexeu com toda a estrutura emocional da família Gil. Gilberto, mesmo com sua história marcada por força e espiritualidade, deixou escapar sua vulnerabilidade em declarações à revista Veja. Não há máscara que esconda o medo de um pai diante da incerteza. Flora Gil, sempre discreta, rompeu o silêncio para compartilhar atualizações que misturam fé e realidade. Tudo é monitorado, cada pequena melhora comemorada como uma vitória épica. Mas o silêncio prolongado de Preta, intercalado por momentos pontuais de aparição, diz mais do que qualquer texto nas redes. Ela está se resguardando, está focada, e a luta dela, por mais que tenha flashes de leveza, está longe de ser tranquila. Nos bastidores, todos sabem, há uma tensão no ar que não desaparece. E a qualquer momento, a decisão definitiva sobre o futuro pode ser anunciada. Com o passar dos dias, o silêncio que envolvia os corredores do hospital começou a ser quebrado. As informações, que antes pareciam apenas rumores desencontrados, começaram a ganhar força com movimentações reais. Aviões em alerta, contatos internacionais ativados e reuniões privadas entre médicos e familiares indicavam que a possibilidade de uma nova etapa no tratamento estava cada vez mais próxima de se tornar uma realidade. Mas, apesar da comoção e do turbilhão de expectativas, a decisão final ainda repousa sobre os exames que chegam do exterior. Gilberto Gil, com a serenidade que lhe é conhecida, deixou claro: nada será feito por impulso. Cada passo será pensado com cautela, respeito e responsabilidade. Ainda assim, a expectativa é de que nas próximas semanas um novo capítulo comece, e ele pode se passar bem longe do Brasil. Preta, por sua vez, tem mantido uma postura reservada, aparecendo pontualmente nas redes sociais, sempre com sorrisos discretos, frases de motivação e aparições que, por mais leves que pareçam, escondem um cansaço físico evidente. A maquiagem impecável, o açaí no leito, os vídeos curtos, tudo cuidadosamente pensado para manter viva a chama da esperança nos seguidores, mas também para evitar especulações que possam gerar pânico. O que ninguém vê é o esforço diário, as sessões de terapia, os efeitos colaterais do pós-cirúrgico e o peso emocional que vem junto com a exposição pública de um momento tão frágil. Ainda assim, ela se mantém firme, agarrada na fé, nos amigos e no carinho de milhares de fãs que, mesmo à distância, seguem alimentando uma corrente de força.
Esse episódio escancarou como a saúde das celebridades é muitas vezes tratada como um espetáculo. Cada boletim médico vira pauta, cada ausência vira manchete, cada silêncio vira teoria. Mas, no meio de tudo isso, está uma mulher em batalha, uma família em alerta e uma indústria inteira observando. Gilberto Gil deixou claro que a fé é o combustível que move sua família e que por trás de cada postagem há uma rede de apoio trabalhando dia e noite. O hospital virou um centro de esperança, mas também um campo de decisões delicadas. E enquanto a possibilidade de embarcar para os Estados Unidos paira no ar, a verdade é que nada está garantido. E talvez por isso mesmo, tudo pareça ainda mais intenso, mais sensível, mais humano. E assim termina mais um capítulo dessa história que parou o Brasil. A luta de Preta Gil vai muito além dos boletins médicos, dos stories ou das fotos postadas. É uma batalha de corpo, alma e coração. Por trás dos bastidores, entre sorrisos e silêncios, existe uma mulher enfrentando o desafio da vida com coragem. Os próximos passos ainda estão sendo escritos, e só o tempo vai dizer qual será o desfecho dessa jornada. Mas uma coisa é certa: cada gesto, cada palavra, cada mensagem faz diferença. E no universo dos famosos, onde tudo acontece sob os holofotes, essa história ainda promete reverberar por muito tempo. Por ora, tudo o que nos resta é acompanhar, torcer e esperar. Porque no mundo das celebridades, o show nunca para. E a próxima reviravolta pode estar mais perto do que imaginamos.